Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, domingo, dia 8 de setembro de 2024. Domingo é o dia que tradicionalmente nós trazemos aqui as previsões para a semana. Vamos falar dos movimentos principais, importantes, relevantes da semana e serão 4 movimentos que vão definir, vão dar o tom dos acontecimentos nos próximos dias. O Sol vai fazer 2 aspectos tensos, uma oposição com Saturno e também uma quadratura com Júpiter. O Sol representa as lideranças, os líderes, tanto homens quanto mulheres, mas normalmente os homens. E aí, o que acontece, né? O tempo não está bom para as lideranças que andam fazendo coisa errada. A liderança que está funcionando, que está fazendo as coisas certinhas, dentro da ética, do respeito, tudo bem. Mas aqueles que têm coisas a dever, têm coisas escondidas, vai ser difícil. O tempo não está bom para as lideranças que estão aí com coisas, com esqueletos nos seus armários. Nós vimos o que aconteceu na semana passada e essa energia tende a se aprofundar nesta semana. Por quê? Mercúrio também entra no signo de Virgem, ele fica num signo que ele rege, ele fica dignificado com força e Mercúrio tem a ver com notícias, com informações, principalmente estando no signo de Virgem, que já tem um tom mais terra, mais realidade, então algumas coisas que ficavam apenas no tom das suposições, dos achismos, vão entrar e vão virar relatórios escritos, vão virar decisões, vão virar movimentos aí que vão testificar, certificar determinadas coisas que até então ficava aí meio que no campo apenas da suposição. Então a gente já vai ver isso acontecer. E também nós vamos ter a quadratura de Marte com Lilith. E a Lilith está muito ligada a tudo isso que nós estamos vendo, questão de abusos, questão do feminino, essa questão abusiva e violenta, feminicídios, assédios e tudo mais. Essa temática vai se desenrolar na semana e ela pode ganhar um componente ainda maior à medida em que Mercúrio contribuir com a revelação de áudios, de mensagens, né, de documentos, de coisas, de trâmites que aconteceram em situações não muito regulares, né, e isso pode colocar lideranças aí em maus lençóis. Para a gente entender esse jogo dramático da semana, vamos lá dar uma olhada para o movimento dos astros, principalmente da Lua, e o compasso dos eventos que vão estar por vir. Acompanhe comigo. Neste domingo, dia 8 de setembro, a Lua está transitando por Escorpião e ela está em queda. Esse é um signo que não é bom para a Lua, né? Ela fica disfuncional aqui, além do que ela ativa o lado negativo do signo de Escorpião. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal que todos os signos e planetas têm um lado positivo e negativo. O lado positivo de Escorpião é a capacidade de regeneração, a capacidade de dar a volta por cima, de fechar lutos, de fechar capítulos, né, de dar uma nova, fazer uma mutação na vida, uma grande transformação. Então essa é a força positiva de Escorpião. O lado negativo de Escorpião é o lado sombrio, é o lado mais hediondo, mais cruel, que vem muitas vezes lá dos instintos mais profundos do nosso cérebro reptiliano, capaz de trazer crimes hediondos e situações assim de extrema perversidade, né? E a Lua passando aqui, ela pode ativar e nós podemos ter eventos desse tipo, tá? E o Sol, ele está em oposição com Saturno, trazendo aí repreensão, castração, corte da posição de lideranças, como eu já tinha previsto para vocês nos movimentos da semana passada, quando eu já estava formando essa oposição, eu já tinha adiantado para vocês que isso poderia acontecer. E essa energia ainda continua, né? Ela continua porque nós inauguramos a semana neste domingo ainda com o Sol já, obviamente, entrando numa oposição separativa, mas ele ainda carrega essa tensão aqui com as estruturas da sociedade, lideranças sofrendo aí podas, né, e perdas de posição, tá? Isso pode continuar nessa semana por conta dessa configuração aqui, tá? Agora, o domingo traz também um tom positivo, porque na madrugada a Lua, ela fez aqui um trígono com Marte e agora, ao longo do dia, ela vai fazer um trígono
com Saturno. Então ela ativa um triângulo dos signos de água que traz aí o campo espiritual, religioso, né, vamos dizer assim, em destaque, né? E são energias, ela pega justamente, faz trígono com os dois maléficos, Marte e Saturno, e ela se coloca aqui numa posição de trígono, então ela cria um fluxo positivando essas energias. Marte está em Câncer, em queda, já falei para vocês aí nesse signo, então ele vai tentar encontrar, através do movimento da Lua em Escorpião, uma boia de salvação para ele tentar expressar sua energia que está muito disfuncional e debilitada aqui. Ele vai tentar se apoiar numa lua que está dando dignidade para ele, porque ela está num signo que é de regência também de Escorpião, né? E, obviamente, nas estruturas que representam a parte espiritual, religiosa. Então, nós teremos aí coisas que podem ser positivas, mas também oportunidades para que essas energias do maléfico se manifestem também de alguma forma. Elas vão ter facilidades, né? Então, o trígono, ele é um aspecto positivo, mas em que sentido? Ele gera facilidades. Para quem tem boas intenções, fica fácil colocar essas boas intenções em ação. Para quem tem más intenções, também facilita para a pessoa colocar suas más intenções em ação. Então tem que tomar muito cuidado com a interpretação dos aspectos, tá? Aspectos positivos facilitam, seja o bom ou o ruim. Aspectos negativos se mostram como tensões e bloqueios, desafios tanto para se praticar o bem quanto o mal, tá? Então, esse aqui é a energia do domingo. Indo para segunda-feira, dia 9, a Lua está terminando o seu trânsito pelo signo de Escorpião e faz oposição com Urano. Então, na virada da segunda para terça, nós vamos ter uma energia aí bastante complicada de ruptura, de tensão, de coisa repentina, de coisa surpreendente, né? Então, isso pode também mexer não só com o campo humano, as relações humanas, as relações de poder, trazendo aí situações muito assim de deixar os outros boquiabertos, mas também pode mexer com a atmosfera, com a parte geofísica, por meio de terremotos e coisas do tipo. Então, é um dia que pode trazer problemas. A segunda-feira já começa com uma tensão um pouco mais difícil e é o dia também em que Mercúrio entra no signo de Virgem e, ao botar o pé num grau crítico, que é o zero, né, pode vir aí um anúncio, algum decreto, alguma fala, alguma informação que venha a criar aí um certo destaque, criar uma certa animosidade também, né, por conta da natureza dessa revelação, tá? É um momento em que nós podemos ter ligações, conversas. Mercúrio, ele assenta no signo de Terra, que é Virgem. Então, tudo aquilo que era especulação, tudo aquilo que estava no campo do pensamento, quando Mercúrio entra em Virgem, ganha materialidade. Então, quando surgem provas, indícios de alguma coisa, né? Quando relatórios são expedidos explicando o que aconteceu de fato, deixando as especulações de lado e pondo os pingos nos is, né? Vamos assim, resumindo, Mercúrio em Virgem representa o momento de colocar os pingos nos is, tá? Basicamente, isso daí, tá? E aí, o que acontece, né, gente? Na terça-feira, no dia 10 de setembro, a Lua entra em Sagitário. Então, ela está mais aliviada, saiu do campo de queda, tá? Ela está numa energia que é um pouco mais favorável, mais franca, sob a regência de Júpiter, embora Júpiter esteja em debilidade aqui, que ele está em exílio, né? Mas, assim, é bem melhor, bem mais confortável essa situação do que ficar aqui em Escorpião como ela estava, né? E mesmo que ela venha a fazer uma oposição aqui, ainda, vamos dizer assim, ela está nas graças de Júpiter, porque ela está dando dignidade para um Júpiter que está combalido aqui, né? Então há uma troca, um equilíbrio, embora seja uma oposição. Muitas vezes há necessidade de duas visões opostas se sentarem para chegar num acordo, né? Isso às vezes tem complicações aí das mais diversas. E nós temos a quadratura, né? Na verdade, feita com Saturno aqui. Então, é o dia em que a Lua ativa novamente essa quadratura Júpiter-Saturno que já se fez exata lá na semana passada, tá? Mas que está se separando agora, mas que traz aí de novo algum embate, alguma questão aí de duas frentes opostas,
tá? Do novo e do velho, né? Daquilo que traz o progresso e o retrocesso. Então essa temática pode aí pegar a terça-feira, né? Na quarta-feira, dia 11 de setembro, né, quando a gente aí tem a memória dos atentados do 11 de setembro de 2001, é uma data que sempre fica marcada aí, né? Nesse dia a Lua vai estar em Sagitário ainda, né? Já está fazendo uma oposição muito mais aberta ali, direta com Júpiter, né? E também começa a se colocar no orbe de uma quadratura com Netuno, né? E veja, o Júpiter está indo também para fazer essa quadratura com Netuno. Então aqui começam a entrar questões relativas a farsas, mentiras, tá? Revelações, questões jurídicas, ordens de prisão, tá? Isso tudo pode ser ativado aqui nesse 11 de setembro, que é o dia também em que a Lua, a hora que chega aqui aos 19 graus, faz aquela Lua crescente. Eu fiz um vídeo sobre essa Lua crescente aos 19 graus de Sagitário, que impacta diretamente a área governamental do Brasil. Então teremos aí novidades acontecendo nesse período, né? Coisas sendo reveladas, né? Diretrizes sendo colocadas aí. E em termos mundiais também teremos algumas questões de nível religioso. No Brasil também lideranças religiosas que poderão ser alvos aí mais intenso da justiça por conta de estarem aí no mal feito, né? Isso tudo pode trazer grandes conturbações aí. E vai preparando o terreno, né, para o que vai se manifestar aqui, porque o Sol está a 19 e no dia seguinte, né, no dia 12 de setembro, o Sol faz quadratura exata com Júpiter. E aí nós teremos mais uma vez problemas com a liderança, provavelmente problemas judiciais, né? Alguma revelação, alguma situação que vai colocar essa liderança aí para dançar quadradinho, né? Então temos muita coisa vindo aí, muita coisa vai explodir e é o dia, né? Também é o momento, é o período em que nós vemos o estreitamento, né, do Marte quadrando a Lilith, que passa a ser ativado pela presença da Lua do lado de lá. Então, a Lua, ao fazer oposição com Marte, um Marte que está atritando com a Lilith, que representa o feminino, no sentido da Lilith, representa o feminino que sofreu abuso e que está tentando se levantar contra isso, tá? Então, os movimentos de denúncias, de assédio, entra tudo aqui nessa questão da Lilith. Outra questão que a Lilith também representa são questões relativas a aborto, aos direitos reprodutivos da mulher. Poderemos ter um novo ataque nesse sentido aí, no mundo, aqui no Brasil, aos direitos das mulheres aí, e muita encrenca nesse sentido. Também denúncias e queda de lideranças aí que podem vir a partir dessas denúncias. A coisa vai ganhar um volume um pouco maior do que a gente está imaginando, tá? E esse dia aqui, entre o dia 11 e o dia 12 de setembro, nós poderemos ter algum elemento marcante que vai deixar claro o que está se desenhando ainda nos próximos dias aí, em função desses assuntos relativos a assédios sexuais, assédios morais, né, e violências, né, feminicídio e coisas do tipo, tá? A misoginia também, ataques misóginos, vão ser temáticas dessa semana que vai seguir, né? Depois da sexta-feira 13, né? Teremos uma sexta-feira 13. Eu gosto de sexta-feira 13, não tenho superstição com relação a ela, não. Vocês têm? Fala aí nos comentários se vocês têm superstição. Eu não, eu gosto do número 13, por vários motivos, né? Então, assim, a sexta-feira 13, ela traz aqui a Lua se aproximando de uma conjunção com Plutão. Ainda está longe, faltam 9 graus, mas no final do dia, já indo para o dia 14, é quando a Lua se encontra com Plutão aqui. E aí a Lua ativando Plutão recém, veja, é o primeiro contato direto da Lua com Plutão depois que ele botou o pé de volta em Capricórnio. Ou seja, aquelas coisas de 2008 até agora que ainda estão mal resolvidas, podem ser cutucadas aí, porque Plutão está tendo a última chance até novembro, dezembro, de findar o que ele tinha que fazer no signo de Capricórnio, porque ele não vai mais voltar aí, só daqui 250 anos. E quando a Lua passa, ela dá um recado, né? Ela é um ponteirinho que ativa essa posição
podemos trazer questões aí, tanto também geofísicas, algum vulcão pode despertar aí nesse período, né? E aí o pessoal, por ser uma sexta-feira 13, as pessoas podem ficar aí associando, achando que tem a ver com o azar. Não, é uma coincidência aqui dos astros, tá? Mas é um dia assim que pode trazer aí alguma sacudida geofísica ou alguma sacudida também nos poderes. A questão também relativa a os malfeitores, as quadrilhas, as milícias, os grupos que trabalham à margem da lei, tá? Poderemos ter alguma notícia relevante sobre isso aí por conta dessa passagem, principalmente no final de semana, já está entrando no final de semana, e podemos ter uma operação da Polícia Federal aí entre o dia 12 e o dia 13, por exemplo, aqui no Brasil, né, e que vai aí trazer uma repercussão um pouco maior do que o normal das operações que já vem acontecendo com uma certa frequência. Essa parece que vem com uma contundência maior, tá? Pelo menos a energia promete isso aqui, né? E é lógico, essa situação toda acaba caindo numa instabilidade depois que a Lua passa e faz esse encontro aqui, porque você vai ter uma passagem dela no signo de Aquário que gera aí uma certa turbulência, né? Então, seja lá o que for que aconteça entre o dia 12 e o dia 13, o 14 pode ter uma turbulênciazinha aí no sábado, né? Muita discussão, mas também os eventos podem quebrar paradigmas, né? Podem inaugurar novas formas de enxergar as coisas e movimentar algumas engrenagens que no futuro vão se transformar em modificações sociais importantes em favor das dores que nós estamos vivendo hoje, né? Não é à toa que nós estamos assim comendo pão que o diabo amassou nesses dias, porque isso são experiências, aprendizados que vão ajudar a gente a compor coisas e avanços mais lá na frente na nossa sociedade. E essa lua passando em Aquário no sábado, em função de tudo que vai acontecer na semana, pode trazer um primeiro vislumbre de situações que precisam ser encaminhadas para modernizar a nossa sociedade, a nossa civilização. Então está aqui o movimento astrológico da semana. E o principal movimento que acontece essa semana e que vai esparramar para a semana que vem é a quadratura entre Júpiter e Netuno. Júpiter e Netuno são dois planetas relacionados às leis, mas também ao contato com algo maior, com a espiritualidade. Então representa templos, igrejas, né, mesquitas, sinagogas, né, todo tipo de local de adoração, né, local de peregrinação, santuários, todo local onde existe ali alguma relíquia, algum totem, né, religioso, alguma significância para uma cultura, isso pode ser tanto no Ocidente quanto no Oriente, isso vai ganhar uma certa preponderância já nessa semana, porque é aproximativo agora, né? E depois na próxima semana. Então, esse tema, religião, líderes religiosos, templos, igrejas, sinagogas, tudo isso daí, tá? Vai estar no foco dessa semana e da próxima, tá? E lógico, essas energias do Sol se opondo a Saturno, quadrando Júpiter, então trazendo um período difícil para aquelas lideranças que não andam na linha, né? E que vão tropeçar. Se não tropeçar em Saturno, vai tropeçar em Júpiter ali no meio da semana, tá? E aí as coisas vêm à tona, as energias de Mercúrio estão facilitando com que isso seja colocado no papel, no contrato, na letra da lei, né? E se faça um relatório pleno e se traga evidências das coisas para que nada fique apenas no campo da especulação. Uma semana bastante interessante, uma semana para a gente prestar atenção em falas, declarações, porque isso vai ter repercussão muito séria na nossa vida de agora em diante. Tá aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.